Bom dia, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o Josias Castor, o dono do canal. E vem aí mais uma matéria que está incluída dentro do quadro Seção Grandes Assuntos da Bíblia. Ontem eu comecei a falar sobre os 10 mandamentos, falei sobre o primeiro mandamento, e hoje eu vou falar sobre o segundo mandamento, que é: não farás para ti imagem de escultura. Está lá incluída em Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Bom? E aqui eu peguei na internet, pessoal, E aí eles falaram o seguinte: nesse mandamento, o Senhor condena a adoração a ídolos. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja ou, em alguns casos, frequenta todos os cultos que é realizado na igreja em que ele está congregando, porém ela não vai para adorar a Deus. E há muitas formas de idolatria. Eu disse ontem que a idolatria foi o principal pecado que o povo de Israel cometeu contra Deus. Eu disse também que se você desfolhar o Antigo Testamento inteiro, a partir de Êxodo, você vai encontrar o povo de Israel cometendo o mesmo pecado, a idolatria. E aqui o segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. Amados, eu já vi casos dentro da igreja, nas igrejas que eu já congreguei, a atual que eu estou agora não acontece isso. Mas eu já congreguei em uma dessas igrejas em que o camarada ia na igreja e um dia esse irmãozinho ou esse irmão ficou doente. E ele ficou umas 2 semanas ou 3 semanas sem ir aos cultos, sem ir à igreja. Aí a esposa desse camarada, desse irmão, ligou para o pastor. E aí, no telefonema, naquela época era telefone, hoje é celular, hoje é tudo pelo celular, naquela época não, era telefone, viu? Ela ligou pro pastor para que o pastor fosse na casa dela orar pelo seu esposo. E o pastor foi lá. E sabe o que o pastor encontrou? Logo de cara, antes de ele orar pelo irmão, imagens de escultura. E aí, o Espírito Santo falou para esse pastor:
Eu só vou curar esse camarada se ele se livrar dessas imagens. O pastor orou. Só que antes de ele orar, o pastor obedeceu a voz de Deus. E ele disse para o irmão: irmão, primeiramente eu quero dizer que eu estou sentindo a sua falta dentro da igreja. Eu sei que você está de cama, porque era uma doença. Ele ficou de cama. Só que, irmão, o Senhor manda dizer o seguinte: essa doença que está no teu corpo é porque você está desobedecendo a palavra de Deus. O Senhor manda te dizer para que você jogue fora, queime todos esses ídolos que tá na cozinha, tá lá na cozinha. Manda a sua esposa jogar tudo fora. Porque por detrás desses ídolos há um espírito maligno rondando aqui nessa casa. E essa maldição tem que ser quebrada em nome de Jesus. Então, primeiramente, eu quero que a sua esposa jogue todos esses ídolos fora. Queime. Ou queime. Aí depois eu vou orar por você. Aí, o que aconteceu? A mulher obedeceu. Jogou todos os tipos de santo. Tinha Santo Antônio, tinha São Pedro, sabe? São Expedito. Todo tipo de ídolos que você possa imaginar estava lá na casa desse irmão. E aí o pastor orou. Só que antes de ele orar pro irmão, aí o pastor fez a seguinte pergunta: irmão, você crê que Jesus Cristo pode te curar? E o irmão respondeu: creio. E aí o pastor levantou a mão, colocou na cabeça dele, pegou o óleo, ungiu a testa dele e repreendeu tanto a doença que estava no corpo do irmão, como todos os demônios que estavam rondando a casa dele. No nome de Jesus. E o irmão foi curado. Só que você percebeu, irmãos, qual foi a condição que o irmão teve que fazer para ser curado? O irmão estava em pecado. O pecado oculto muitas vezes, irmãos, impede de você ser abençoado por Deus. E a idolatria, hoje eu estou falando de imagem de escultura, tá? Eu estou falando outros tipos de idolatria. A idolatria, ela impede. Você vê, o irmão está dentro da igreja. O irmão é frequentador assíduo dos cultos. Serve a Deus. Mas na casa dele não servia. Servia a outros deuses, a ídolos. Há um Deus que tem boca, mas não fala. Que tem olhos,
mas vão ver. Amados, eu não sei como é que está a tua vida no dia a dia. Mas se porventura, amados, você tem tido na tua casa ídolos, eu aconselho você a fazer o que o pastor mandou o irmãozinho fazer. Joga fora, queima e repreende os demônios, porque atrás de cada ídolo tem um demônio escondido atuando. Amados, só existe um Deus. Existem deuses. Deuses tem bastante. Que eu acabei de citar aqui. Mas é tudo Deus com letra minúscula. Agora, o Deus com letra maiúscula só existe um. E ele se chama El Shaddai, o Todo-Poderoso Deus. Viu? É a ele que nós temos que dar toda a glória. É a ele que nós temos que adorar. É a ele que nós temos que servir. Então, amados, fuja da idolatria. Fuja de toda aparência do mal. E viva uma vida íntegra na presença de Deus. O que Deus quer de mim e você, amados, é muito simples. Adoração. Daqui a pouco eu vou falar sobre adoração aqui. Então, amados, adore a Ele. Porque o Deus de Israel, verdadeiramente, é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Amanhã eu vou estar falando sobre o terceiro mandamento, dentro de uma série de estudos, baseado nos 10 mandamentos. Amém? Esta foi mais uma matéria que está incluída dentro do quadro Sessão Grandes Assuntos da Bíblia. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.